O goleiro Bruno está sendo interrogado pela Justiça no caso do desaparecimento de Elisa Samúdio. A gente vai agora ao vivo até o Fórum de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. É lá que a Shirley Barroso está. Ela acompanha o caso, conversa com a gente agora. Shirley, o Bruno está respondendo detalhes de perguntas feitas pela juíza e os demais? Boa tarde para você. Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos. Não, Bruno, antes do interrogatório, disse à juíza que vai responder apenas as perguntas da magistrada, doutora Marixa, e de alguns advogados. Ele, por orientação de Hércio Quaresma, seu advogado, ele se recusou a responder as perguntas do promotor de justiça, dos assistentes de acusação, dos advogados do pai e da mãe de Elisa e dos advogados de Daiane e de Sérgio. Ele começou a ser interrogado pela juíza por volta de 10 horas da manhã e começou a falar sobre o relacionamento dele com os primos e com os outros acusados. A princípio, quando começou a contar do dia em que Elisa saiu do hotel com o macarrão e com o menor, Bruno também falou, Bruno contou da briga que o menor teve com a Elisa quando ela machucou e sangrou dentro do carro. Bruno disse que quando conheceu a Elisa em uma festa e manteve relações sexuais com ela pela primeira vez, que a moça estaria drogada, Adriana. Poxa, que absurdo. Quer dizer que isso é uma novidade, então, né? Que o Bruno vem trazer essa informação, Percival. Agora, esses depoimentos são muito esclarecedores, né? São os primeiros depoimentos em que os réus falam, né? E o Bruno, então, diz que detalhes não vai responder aquilo que quer. Ele se garante esse direito, é isso, Percival? Sim, ele pode se comportar dessa maneira. Mas eu queria aproveitar para saber da Shirley o seguinte. A gente tem a impressão, Shirley, acompanhando a instrução criminal, que a defesa está rachada. A impressão que eu tenho é cada um por si que se vire. Inclusive o Quaresma, o advogado do Bruno, me parece estar sozinho. Os outros advogados são contra ele. Quer dizer, o clima está meio pesado aí no fórum. Bom, na verdade, Percival, boa tarde para você. Na verdade, o Quaresma começou, aquela defesa em bloco começou a ser desmanchada, né? Agora é cada um por si. Então, tanto que Bruno disse que vai responder as perguntas só de alguns advogados. Agora, hoje, somente hoje, quando a juíza autorizou imagens de dentro da sala de audiência, Hércio Quaresma proibiu que fosse divulgada alguma imagem de Bruno, proibiu que fossem feitas imagens de Bruno. Mas, ao mesmo tempo, quando começou o interrogatório, o Tribunal de Justiça está filmando, registrando todo o depoimento. Hércio Quaresma pediu à juíza autorização para que cópias fossem cedidas aos advogados. Ela perguntou se ele divulgaria isso para a imprensa. Ele disse que se o cliente não se importasse, Bruno disse que não se importava. Enfim, o Hércio Quaresma chegou a dizer para a imprensa que quem pagar mais pelas imagens de Bruno prestando depoimento vai levar, do contrário, ele não vai distribuir. Vocês estão vendendo as fotos? Isso é uma palhaçada, né, Percival? E uma última coisa, Sheila, e o corpo da Elisa Samúdio? A polícia desistiu de encontrar, a justiça não pensa mais nisso, o Ministério Público também desistiu, quer dizer, foi descartada a possibilidade de se encontrar o corpo ou ainda se insiste em algum tipo de busca? Percival, a polícia ainda insiste em encontrar o corpo de Elisa. Na semana passada, os policiais da Delegacia de Homicídios, auxiliados pelo Corpo de Bombeiro, fizeram buscas na Lagoa do Nado, que fica na região norte de Belo Horizonte. Ali, segundo a polícia, Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, acusado de ser o executor de Elisa, teria realizado pelo menos 16 ligações para uma pessoa. Então a polícia, através de outras informações, mapeou toda a região, uma área de mais de 300 mil metros quadrados e fez buscas no local, mas nada foi encontrado de concreto, Percival. E Shirley, que horas que o Bruno chegou aí para começar esse depoimento? Já dura quanto tempo? Tem uma previsão de quanto tempo deve durar? E quando ele chegou, tinha gente esperando, familiares ou só a imprensa mesmo? Olha, Adriana, foi uma grande surpresa a chegada do Bruno aqui, porque estava previsto apenas o depoimento de Luiz Henrique Romão, o Macarrão. Bruno veio junto com um amigo. E o primeiro depoimento seria de Macarrão, mas a juíza decidiu ouvir Bruno primeiro. Quando o Bruno chegou, quando teve a notícia de que Bruno estava no fórum, começaram a chegar familiares. Agora há pouco nós vimos uma imagem muito interessante. Bruno pediu para ir ao banheiro e quando ele levantou, ele olhou para o público, onde há familiares dele, a mãe dele está. E quando ele olhou para cima da arquibancada, ele viu o filho de Fernanda, um menino de 14 anos. Ele cumprimentou o menino meio acanhado, cumprimentou. Na volta do banheiro, Bruno perguntou, a juíza disse que estava constrangido de estar prestando depoimento na frente do garoto, mas ela autorizou a presença do filho de Fernanda
dentro da sala de audiência. Dentro da sala, tá certo. Shirley, muito obrigada pelas suas informações. Por enquanto, é claro, você continua acompanhando o caso aí, a qualquer momento você volta a chamar a gente. Tem também aquela declaração, né, do advogado de defesa do Bola, que diz que o Edson Moreira teria pedido dinheiro para liberar ele e o Bruno, né? O que é um absurdo, né? A gente não sabe o quanto isso está tendo peso lá no Fórum de Contagem. E que caracteriza uma guerra entre os próprios advogados. Como você bem dizia.